na tribulação. Não é o inverso. Você não vai ser paciente na tribulação com suas próprias forças, para depois se alegrar na esperança. Não. Se perdemos a esperança que temos, se não olharmos para esse mundo como algo passageiro, se não olharmos para nós aqui como um tempo de vida que vamos passar e vamos sumir dessa terra, se não entendermos que o nosso tabernáculo não está aqui, a nossa casa não está aqui, se não nos alegrarmos no fato de que temos um Deus que nos criou e nos salvou e vai nos levar para uma glória eterna, irmãos, resta a nós a depressão, resta a nós a impaciência. E eu estava lendo o livro da irmã Dalva, que ela me ofereceu ali há pouco tempo. Eu li rapidamente assim, dei uma olhadinha por cima, e fiquei tão alegre de saber de uma vida que se gastou na esperança no eterno. Ali os relatos da morte da sua filha, da morte do seu marido, e eu fico assim, meu Deus, como é bom as pessoas estarem aqui nessa terra, sabendo que isso aqui não é nada, que a nossa pátria está lá no céu, aguardando por nós. Irmãos, temos que nos alegrar nessa esperança de maneira muito tremenda. Temos que nos apegar a isso, que é isso que temos, é a única coisa que tem de essência nesse mundo. Não tem mais nada nesse mundo. Esse mundo está completamente perdido. Fui obrigado a ouvir uma aula de coach essa semana, e a professora estava falando sobre como ela superou uma depressão, as metas que ela teve. Eu tive uma meta de ganhar não sei quanto, eu tive uma meta de comprar um carro novo, eu tive uma meta de viajar para Nova York, eu tive uma meta de ir para Londres, eu tive uma meta. Eu vivo de metas e isso vem me alegrando, isso vem restaurando, eu ouvindo isso. E ela pediu para eu fazer um trabalho sobre a experiência de coach, pesquise sobre alguém que foi transformado pelo coach. Esse coach é mais ou menos isso mesmo, uma lavagem cerebral, que diz: você tem metas, você tem que viver animado por isso. Eu estou preparando meu coach vai ser com a vida de Pedro, do apóstolo Pedro. Um homem que estava deprimido, o amigo dele se suicidou, esperava um rei que não era aquilo que ele pensava, se decepcionou, traiu esse amigo dele, chorou amargamente, e Jesus veio a ele e não disse: ó Pedro, eu tenho um negócio bom para te dar. Não, Jesus virou a ele e disse: ó Pedro, você andava onde você queria, mas depois você vai andar para onde você não quer, você vai morrer crucificado, né? Em outras palavras, Jesus disse para ele em João 21. E Pedro ficou sem entender nada e disse: e quanto a esse aqui, Jesus, e João aqui também vai ser a mesma coisa, como é que é? E quando Jesus estava subindo para o céu: Jesus, é agora que tu vai restaurar o reino, dar esse reino para nós. Mas quando desceu o Espírito Santo, Pedro entendeu tudo e morreu crucificado de cabeça para baixo, alegre no Senhor. Oh irmãos, que esperança que temos, tão superior. Aquela mulher falando sobre aquilo, eu disse: oh minha filha, tudo isso está falando, você conseguiu ir para Nova York, você conseguiu um carro novo, você conseguiu isso, você conseguiu aquilo, mas a morte está te esperando uma hora dessa aí. Numa esquina dessa da vida, a morte te espera e você não sabe qual é o seu dia. Nós estamos aqui andando nesse mundo e vamos encontrar a morte, com certeza, ninguém escapará dela. Oh irmãos, que alegria termos a esperança em Cristo. Como é bom estar aqui cantando, louvando ao Senhor e sabendo que a nossa esperança é Cristo, nosso amado Senhor Jesus. E essa esperança não vai murchar, como Pedro diz lá em 1 Pedro, não murcha, uma esperança que não murcha, que não se apaga, que não se corrompe, é eterna, porque é sustentada nos céus. Que alegria, irmãos, temos, que alegria. Que alegria, não temos outra coisa para expressar ao nosso Senhor, não sei louvar o Senhor mesmo, adorar o Senhor, dar glórias para Ele, porque nele nos movemos, nele existimos, nele temos toda a nossa esperança. Nós temos que nos alimentar disso todos os dias, porque se a gente olhar para esse mundo aqui, nós vamos nos abater apenas.
Queria convidar os irmãos a abrir em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículos 11 a 16. 1 Timóteo 6, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo: guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam a honra e poder para sempre. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela tua santa palavra, Senhor Deus. Essa palavra que nos traz esperança, que nos traz a tua vontade, que revela a tua pessoa para nós, que revela todos os tesouros que temos guardado para nós, tesouros tão preciosos, tão santos, nada há semelhante, Senhor, aquilo que o Senhor tem guardado para os teus filhos, Senhor. Oh Deus, como podemos olhar para esse mundo e nos encantar com qualquer coisa desse mundo, Senhor? É impossível. Quando olhamos para o tesouro onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não pode roubar, Senhor, onde nada pode subtrair, Senhor. Como Paulo diz, que eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Oh Deus, é nisso que nós estamos aqui, Senhor, alegres, jubilosos diante do Senhor, porque há uma esperança que move o nosso coração, Senhor. Aleluia, Senhor, fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra que Paulo leva para Timóteo, é uma palavra para um jovem que iria, digamos, para quem Paulo ia passar o bastão, né, continuidade do seu ministério. Uma palavra para um homem, mas ela possui princípios que é válido para todos nós, para a mulher, para o homem, para qualquer pessoa, né? Os princípios são os mesmos pelas quais nós temos que viver. Estamos numa batalha, irmãos. Entendemos isso perfeitamente, que nós vivemos numa batalha. Estamos num mundo governado por Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Quem governa a educação é Satanás. Quem governa a ciência é Satanás. Quem governa as artes é Satanás. Quem governa a política é Satanás. A cultura, a música, está tudo na mão dele. É como se fosse, pensa naqueles pêndulos de marionete, ali ele tem o controle sobre todo o sistema do mundo, tudo que o homem está construindo. Nós somos uma geração, nós somos um mundo caído. Deus criou o homem, colocou o homem onde? No Éden, no jardim. O homem foi expulso desse jardim pelo seu pecado. E hoje esse homem vive num mundo governado por Satanás. Essa é a nossa realidade. As televisões, os jornais, tudo está a serviço de Satanás. O cinema, tudo está contribuindo para os seus propósitos, está trabalhando para ele, e nós temos que entender isso, irmão, de maneira muito clara, para que não sejamos enganados por Satanás. Ele se aproxima sem que percebamos, ele é astuto,
ele se transforma até em anjo de luz. O mundo nos cerca, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não temos nada a ver com esse mundo. Você lembra que quando Jesus disse lá em João 12 ou 13, ele disse: o príncipe desse mundo se aproxima e ele nada tem em mim. Nada ele tem em mim. Esse mundo, Jesus não tem nada desse mundo. Esse mundo pertence a Satanás. Não pertence, ele governa. Lá em Apocalipse 6, nós vimos quando Jesus voltará e vai tomar de volta a terra, porque da terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Um dia o Senhor voltará para tomar aquilo que Satanás usurpou. Ele vai tomar e vai julgar os príncipes desse mundo, os reis desse mundo. Irmãos, você olha para o mundo e você olha um mundo racionalista, um mundo que foi enganado pela filosofia racionalista. Eles tiraram Deus. A filosofia racionalista tirou Deus, excluiu Deus. E as pessoas hoje vivem no âmbito do material. Eu falei aqui do coach, da professora. Sem Deus, o que resta para nós? O prazer, os projetos, as metas. E se cria filhos dessa forma. A pessoa tem um filho, e a meta do seu filho não é criar esse filho para o Senhor. É esse filho ser alguém, ter um título, ser uma pessoa respeitável. Eu vi muita gente destruir seus filhos com essa ideia. O filho realmente prosperou. O filho realmente ganhou um nome muito grande, mas se envolveu totalmente com esse mundo. Irmãos, o Senhor, lá no Salmo 2, os irmãos mantivessem Timóteo aberto, mas se pudesse abrir rapidinho no Salmo 2, o Senhor nos mostra no Salmo 2, um retrato do que é o mundo que vivemos. Irmãos, não tem nada que se sustente se não tivermos firmes na esperança que temos em Cristo. Você pode tentar qualquer tipo de terapia, psicologia, de remédios, de metas, de coach, ou de sei lá o que for mais que esse mundo dá o nome. Nada se sustenta. Nada. Quer ver um exemplo? Pense vocês aí, os momentos mais alegres, um momento muito alegre da vida de vocês, o mais alegre. Hoje você tem saudade, né? Porque passou. As coisas boas passam também. Eu fico lá no passado remoto, eu fico lembrando de coisas no meu passado tão remoto, tão inacessível, e que não vão se repetir mais. As coisas ruins passam e as coisas boas também passam. E a vida segue. A vida, o tempo é implacável. A única coisa que tem substância, que sustenta, é a esperança nossa em Cristo. A nossa eternidade em Cristo. Saber que quando morrermos, vamos morrer alegres no Senhor. Vamos morrer porque sabemos que estamos indo para os braços do nosso Pai. Não estamos morrendo para a escuridão eterna, estamos morrendo para os braços do nosso Pai. Aleluia, irmãos. Olha, o Salmo 2 diz: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isso que o mundo fez, irmãos, em relação a Cristo.
rompamos os seus laços, rompamos, vamos nos libertar dos seus conceitos. Eu vi isso na faculdade de semana, de um rompimento com aquilo que é de Deus. Isso está em todos os campos da ciência. Um rompimento com aquilo que vem de Deus. O homem agora, ele é autossuficiente, ele tem o seu próprio caminho, ele tem um livre-arbítrio, né? Isso entrou na igreja dessa forma, né? Do livre-arbítrio, onde eu tenho uma decisão da minha vida, eu faço o que eu quero, eu ajo como eu quiser, eu tenho a minha liberdade de agir, e eu não preciso mais estar debaixo da tutela de Deus. O mundo pensa assim, irmãos. Isso eles falam de maneira muito clara e aberta. Mas lá, no versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, olha, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituo o meu rei sobre o meu santo monte Sião, com vara de ferro as regerá. Versículo 9: com a vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Sabe o que ele está dizendo aí, irmãos? A vontade do Senhor prevalecerá, porque Ele é o Rei soberano, e nada pode desafiar a soberania e a vontade de Deus. A vontade de Deus se cumpre. Deus, se Ele tem uma vontade, ela vai se cumprir. Queira um homem não ou não, queira você ajude ou não, queira você participe, não, nada atrapalha a vontade de Deus de ser cumprida. É soberana. E é nisso que nós estamos alegres, irmãos. É nisso que nós não estamos num Deus frágil, num Deus que está aquela luta de boxe que ganha o primeiro round, o segundo round, o terceiro round. Não. Deus, Ele é vitorioso do início ao final. O homem nunca prevaleceu sobre a vontade de Deus. Satanás nunca prevaleceu. Deus usou todo o mal para cumprir o seu propósito. Ele usa, já viu uma pessoa falando que Satanás é um cachorro de Deus, né? Satanás, quando pensa que está triunfando ali, matando Jesus, ele estava na verdade assinando a sua sentença de morte. Quando ele pensa que está triunfando, ali tentando produzir uma confusão na cabeça de Pedro, daqui a pouco Pedro se transformou numa bomba que abriu a igreja e começou a pregar e desafiar Satanás. Deus, ele vai trabalhando ao longo dos séculos e nada impede a ação do Senhor. Amém? Então, irmãos, voltando ao nosso texto lá em Timóteo, tá, caminhando para aquilo que nos interessa, muito breve. Em primeiro lugar, eu separei 4 características de um homem de Deus. Eu quero botar homem aqui, mas eu quero ampliar esse sentido para homem no sentido da humanidade, de homem, de mulher, mulher e homem, no sentido genérico, do homem de Deus, da mulher de Deus, do idoso de Deus, do jovem de Deus, da criança de Deus, do adolescente de Deus. Quero ampliar todo esse conceito para o ministro de Deus, o pastor de Deus, para aquele que está exercendo liderança na igreja, para todos, para os recém-convertidos, para aquele que começou a sua caminhada hoje no Senhor. É um princípio que vale para todos. Em primeiro lugar, no versículo 11 de 1 Timóteo 6, Paulo diz: tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Primeira característica que eu separei aqui, irmãos, que o homem de Deus é conhecido por daquilo que ele foge. É uma primeira característica. Daquilo que ele foge. No grego, essa expressão foge, ela dá uma ideia de um homem fugitivo. Da ideia, ela retrata um homem que está correndo de uma praga, de uma cobra venenosa, de um ataque de um inimigo mortal. Foge. Foge. Foi o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos, fugir da aparência do mal. Paulo vai ampliar, ele nem diz do mal não, ele diz da aparência do mal. Não é só o mal não, aquilo que tem a aparência do mal, fuja, sai fora, passe longe daquilo ali. Fugir de quê? Do mal. O que é o mal?
O mal é tudo aquilo que contraria a santidade do nosso Deus. Tudo que contraria a santidade do nosso Deus é o mal. O mal é a ausência da santidade de Deus. É a ausência da santidade de Deus. É a ausência da glória daquele que é santo, santo, santo. Deus não pode olhar o mal, Ele não pode contemplar o mal. Deus não tem nenhuma parte com o mal. O mal é a ausência da santidade de Deus. Aquilo que nós fazemos, pensamos, que nós pegamos, que nós usamos, é o mal ou não? Se for, tiver a aparência do mal, Paulo diz: abstende-vos, fuja, seja um fugitivo, fuja como se você estivesse fugindo de uma praga, de uma cobra venenosa. Lá no própria carta a Timóteo, Paulo diz algumas coisas sobre o mal. Se você pegar aí 1 Timóteo 6, nos versículos anteriores ao 6, ao 11, ele fala: os que querem ser ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Fuja da ambição. A ambição é uma prova de que você não está satisfeito com Deus, que você precisa dos brinquedos de Satanás para viver nessa terra. Um coração ambicioso, existe uma ambição que é boa. Não ambicionamos a santidade, ambicionamos a glória de Deus, é uma ambição santa. Mas se a ambição é pelas coisas desse mundo, é uma ambição perniciosa, perversa e maligna. Lá em 1 Timóteo 1,4, não precisa os irmãos abrir, você está aqui, 1 Timóteo 1,4, Paulo diz para fugir das fábulas, dos mitos. Fique apenas com aquilo que é a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4, 7, 8, ele manda: rejeite as fábulas e exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Se ocupe com aquilo que vai produzir santidade na sua vida. 2 Timóteo 2, 22, 23, Paulo diz: foge, 2 Timóteo 2, 22, 23, foge das paixões da mocidade. Às vezes a gente pensa que paixões aqui é só na área sexual, né? De pureza, não. O sentido aqui de paixões são as paixões da carne. E a gente sabe muito bem, lá em Gálatas 5, Paulo enumera ali as obras da carne. Então foge das paixões da carne, foge da ira, da peleja, fuja da cobiça, fuja da mentira, da inveja, fuja de não ter um coração perdoador, fuja de tudo aquilo que é obra da carne, que é paixão da carne. Foge das paixões da carne, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, irmãos, se a gente for pegar o que é fugir do mal em toda a Bíblia, vamos passar aqui 10 anos falando sobre isso. Mas eu peguei somente alguns textos na própria carta de Paulo a Timóteo, para dar uma exemplificação do que ele está querendo dizer para o jovem Timóteo. Fuja, Timóteo, fuja, seja um fugitivo, fuja como se você estivesse fugindo de cobras, fugindo de um inimigo mortal. Fuja, sai fora. Ele não disse: não, fica junto do pecado tentando resistir a ele. Não, sai, fuja, fuja da aparência do mal. Ele disse lá para a carta aos Tessalonicenses. Então a primeira característica, irmãos, ele é um fugitivo das coisas ruins. Em segundo lugar, Paulo fala que não é somente um fugitivo, ele é alguém que busca alguma coisa, que segue, que está buscando alguma coisa. Lá aí no nosso texto, 1 Timóteo 6,11, Paulo diz: segue a justiça, a piedade, a fé
o amor, a paciência, a mansidão. Qual deve ser a nossa busca? A fé, a piedade. A piedade pode se dizer santidade, o amor, a paciência, a mansidão. A paciência só vamos ter se tivermos esperança, como vimos lá em Romanos 12. Se não tivermos esperança, não teremos paciência nenhuma. Imagine você numa fila imensa e você não tem certeza se você vai ser atendido. A sua impaciência vai chegar no nível mais extremo possível. Mas se você tem esperança de que você está com um problema, que seu problema vai ser resolvido, a paciência vai subir, vai crescer, você vai resistir até muita coisa para poder ter seu problema resolvido. A esperança, ela produz isso, né? Depois a paciência virá, se temos esperança. Então, irmãos, ele é um homem fugindo velozmente de certas coisas e correndo velozmente em direção a outras. Nós não estamos simplesmente fugindo, não somos um fugitivo qualquer nesse mundo. Não estamos fugindo de tudo, correndo de tudo para cima e para baixo, desesperados. Não. O cristão sabe do que ele está fugindo e sabe para onde ele está olhando. Ele não está fugindo como que sem ver nada. Se ele não ver nada, ele vai cansar de fugir. Eu lembro de uma vez, eu estava um irmão estava numa cidade aqui no interior da Bahia, e ele disse que viu uma cena engraçada. Ele disse que viu um gato passando, correndo, um cachorro correndo atrás desse gato, e daqui a pouco a cachorrada começou a juntar cachorro, e todo mundo correndo na mesma direção que o gato foi. Só que somente um cachorro viu o gato. Os outros viram a cambada de cachorro correndo. Opa, deve ter um negócio bom aí, estão correndo atrás de alguma coisa. E foram, não sei como é que cachorro pensa, né? Mas a cachorrada foi atrás. Mas chegou uma hora, ele estava observando que os outros cachorros pararam. Deve ter pensado um com o outro: rapaz, a gente está correndo atrás de quê mesmo? Não, o outro não, passou aqui, meus amigos correndo, estavam correndo também, não sei o que é não. Claro, deixa esse negócio para lá, não tem a ver com a gente não. Mas o cachorro que viu o gato não desistiu, continuou e sumiu lá pelas esquinas da vida. Sim, irmãos, nós estamos fugindo. Mas se você não tem o seu coração cheio da esperança eterna no Senhor, chega uma hora que você vai perguntar: mas eu estou fugindo de quê mesmo? Estou fugindo de quê mesmo? Uma vez eu preguei o evangelho para um cara, e esse cara, aliás, nem preguei o evangelho, foi outra pessoa que tinha pregado o evangelho, e esse cara viajou e me pediu: Adelson, olha se esse cara aí é um convertido mesmo, fica um pouco junto com ele aí. E eu me propus ficar um tempo com ele. Irmãos, o cara não sabia o que ele queria, a mente confusa, não conseguia enxergar Deus, não conseguia ver Deus, não conseguia ver a eternidade, não conseguia ver nada. E ele ficou no meio da igreja lá uns 3, 4 meses, até que um dia o pastor chegou para ele e disse: meu irmão, é o seguinte, fica aqui, eu quero te falar uma coisa. Olha, eu sou seu amigo, gosto muito de você, minha casa está aberta para quando você quiser vier falar comigo, mas olhe bem, esse negócio não é para você. Você não tem essência no seu coração. Aí ele parou, olhou assim: rapaz, você está certo. E tanto tempo depois ele encontrou com esse cara: e aí, como está você? Rapaz, aquele dia, aquela conversa que você me fez comigo foi muito boa, hoje eu estou muito feliz, eu descobri que eu não preciso de Deus. Simples, irmãos, simples. Depois entrou em depressão. Mas isso acontece. Irmãos, o que nós temos? Fugir, mas não fugir que nem loucos na rua. Nós estamos fugindo para uma direção. Nós estamos olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se esse é o motor que nos faz correr, essa é a Ferrari que nos faz correr. Se não tivermos isso,
nós vamos nos afatigar e vamos começar a ver a vida cristã como um peso e vamos nos aproximar desse mundo de maneira bem clara. Podemos ser até pregadores, podemos ser ativistas na igreja, mas se não estamos correndo se não temos motivação para fugir desse mundo e correr para perto do Senhor, nós não somos homens de Deus. Somos homens de Deus, mulheres de Deus, quando estamos fugindo de algo em direção a algo. O terceiro ponto, o penúltimo ponto que Paulo fala, nós estamos fugindo, estamos correndo em direção a certas coisas, nós estamos lutando por algo. Lá no versículo 12 ele diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo compara um cristão a um lutador, a um soldado, um boxeador, alguém que está correndo. E você sabe como que é que... Irmão, você sabe o que é qual interessante? Quando a gente fala hoje que Paulo diz que não combatia como dando murro no ar, não é isso que ele fala? Ele não combate como dando murro no ar, lá em 1 Coríntios 9. A gente sempre tem uma ideia, já vi gente falando sobre isso, de uma luta de boxe, né? Que você vê aí pela televisão, passando aí na Olimpíada, aqueles caras com aquelas luvas acolchoadas e, né, tomando um murro um do outro, um esporte esquisito, né? Mas chamam de esporte. E ali o máximo que acontece, tem um arranhãozinho aqui e nocauteou, depois levanta ali, está tudo bem. No outro dia o cara está dando entrevista, está tudo em paz, porque é tudo feito. Na Olimpíada ainda protege a testa, protege, não pode dar murro em tal lugar, tem que ser, né, para proteger a vida da pessoa, proteger a sua integridade física. Mas o que Paulo está comparando é a luta daquela época. Você sabe como era a luta de boxe naquela época? Um dia eu peguei uma descrição, diz que as luvas tinham até pedaços de ossos, ganchos de ferro. E normalmente o perdedor saía com o olho arrancado, saía desfigurado. E desfigurado para o resto da vida. Não era para ir para o hospital, dar uns pontinhos ali, está resolvido, não. Não. E muitos morriam. Era combate real. Era combate real. Quem já leu história aí sabe como é que era lá as diversões macabras que havia em Roma e na Grécia. Irmãos, o combate era real. O nosso combate é real também. Não pense que você está num combate para você não ser ferido, para você não sofrer alguma consequência, para você ter momentos de angústia, ter momentos de sofrimento, porque andar com o Senhor é só você olhar para Jesus Cristo. Quem quiser saber o que Jesus passou, o que os apóstolos passaram, é só uma amostra. O que os grandes homens de Deus passaram ao longo da história, é só uma amostra das lutas que temos que ter. Esses homens não brigaram em ringue de boxe, não, lutando com luvas acolchoadas. Muitos perderam a vida, muitos sofreram coisas terríveis, que não dá nem para... Eu sempre falo à minha esposa, eu não gosto de ler livro aqueles livros que tem dos mártires. Eu não gosto. Não é que eu conheço, mas, irmãos, quando você lê aquilo, discriminando o que aconteceu com essas pessoas, com esses grandes homens e mulheres de Deus, é algo que arrepia, é algo que... E, meu Deus, homens tão santos, mulheres tão santas, que sofreram dessa forma. Mas olha, irmãos,
É aquilo que eu disse. Se você não está vendo o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, você não vai querer lutar. Eu estava na faculdade, estava os ateus, um debate, e houve um debate sobre aborto. Eu disse, meu Deus, estava lá no fundo da sala, meu Deus, onde é que eu vim parar? Eu sei o que vai acontecer nessa sala, um festival de evolucionistas, de pessoas desprezando a palavra. E eu pensei até ir embora, pensei em não falar nada, e o Senhor me deu uma graça tão grande, que a minha palavra fechou a discussão. Ficaram sem argumentos. Desculpa, irmãos. Ficaram sem argumentos, porque foi uma palavra com muita graça que eu dei. Eu desmontei todos os argumentos dos evolucionistas na sala. E contei a história de uma irmã, uma americana, que deu um depoimento no parlamento australiano sobre... Ela foi abortada, mas sobreviveu, e hoje ela é deficiente físico. Tem vários problemas. Ela foi... Jogaram um líquido, queimou ela por dentro do útero da mãe, mas ela sobreviveu. E eu contei a história e mandei o vídeo para todo mundo ler, e as pessoas estão impressionadas com o testemunho daquela mulher de Deus. Os que já viram, procure esse testemunho de uma americana no parlamento australiano. Olha, irmãos, quando eu falei aquilo ali, mas eu poderia também terminar de falar e me convidar a ir embora, e cheio de feminista na sala. Eu disse a eles, nenhuma feminista foi defender os direitos daquela moça que foi abortada e jogada como lixo. Não teve uma feminista, ela disse no parlamento, nenhuma feminista nunca apareceu para me ajudar em nada. Nenhuma feminista. Mas, irmão, nós estamos aqui para proclamar o nome do Senhor, doa quem doer. Vai custar o emprego? Custou. Vai custar o amigo? Pronto, não tem... O que podemos fazer? Vai custar a amizade dos familiares? Se o preço é esse, temos que pagar. Estamos no combate real, irmãos. Estamos combatendo o inimigo real. Satanás não é uma ficção. Satanás, ele tem um reino e ele está governando esse mundo. Um dia ele vai perder esse domínio, porque o Senhor vai retomar aquilo que ele usurpou. Por isso que Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, 6 a 8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o meu tempo de partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia, irmãos. Paulo sabia que ele estava combatendo, ele sabia que estava perto de morrer, disse, eu já estou sendo oferecido para ser morto, assassinado. Acabou minha carreira, o Senhor já me disse que eu vou embora mesmo, vou ser morto. Eu não lembro de que Paulo morreu, acho que foi cerrado no meio, foi degolado. Mas ele disse, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, a todos nós aqui, que somos dele, a todos que amarem a sua vinda, a todos que estão com sua esperança na volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em último lugar, para encerrar, Paulo fala que ele era um fugitivo, está buscando algo, está lutando por algo. E ele encerra dizendo, por aqui, ele encerra não, do que eu separei, né? A carta de Timóteo é tão grande, parece pequena, mas é tão rica que parece um livro de uma enciclopédia. Por aquilo que ele é fiel. Lá em versículo 13, 1 Timóteo 6, diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Paulo estabeleceu uma imensa responsabilidade quando ele colocou Jesus como modelo de nossa fidelidade. Diante de Pôncio Pilatos,
Jesus estava ali proclamando a glória do Senhor. O homem de Deus é conhecido por sua fidelidade à revelação divina, à verdade. Ele é um homem da verdade a todo custo, mesmo que esteja diante de alguém que pode lhe matar. Mesmo que esteja diante de alguém que possa lhe matar. Ele é comprometido com Cristo até as últimas consequências, mesmo que isso resulte em morte e sofrimentos graves. Ele vive para ser fiel ao seu Senhor. Ele é um guardião da verdade. Isso deve marcá-lo. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Ele é um proclamador da verdade. Por isso o homem de Deus deve ter cuidado com sua fé. Ele só pode transmitir a verdade bíblica, nada mais. Quando nós morremos para nós mesmos, nós nos tornamos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, crianças de Deus, jovens de Deus. Quando morremos para nós mesmos, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho moderno quer tirar esse nega-se. Não precisa você se negar a si mesmo. Você venha do jeito que você está e você continue. Se você é arrogante, continue arrogante em favor de Cristo. Se você é ambicioso, continue ambicioso, porque você enriquecendo, você pode contribuir. Então o evangelho hoje procura tentar fazer uma conciliação do mundo com o evangelho, com Deus, e não há conciliação, irmãos. Não há conciliação entre Deus e o mundo, entre o reino das trevas, Mamon, e o reino de Deus, entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre o céu e o inferno. O que é do céu é do céu. Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, não busquei as coisas que são de baixo. Irmãos, se a gente for pegar a Bíblia e pegar o que a palavra nos ensina sobre isso, porque nós vivemos numa época tão ansiosa, todo mundo está tão ansioso, porque estão olhando para baixo. E se realmente olharmos para baixo, eu falei para os revolucionistas lá na sala, digo: olha, se eu pensasse como você, que eu sou um saco de carne, que um dia eu vou morrer e virar comida de verme, e acabou. Eu estava deprimido, tomando um remédio faixa preta, estava desesperado, revoltado com essa vida, sem entender nada. Olhando para esse universo tão gigantesco, eu disse: o que eu sou nesse universo? Eu sou nada. Minha história vai passar. Uma vez uma pessoa perguntou assim: você lembra do seu avô, o nome do seu avô? Foi minha esposa que ouviu alguém falando sobre isso, disse que estava no auditório assim, nem todos lembravam, mas muitos, a maioria lembrava. E do seu bisavô? Aí uns gatos pingados. E o tataravô? Ninguém lembrava. Certo. Aí chega, não dá. Sabe por quê, irmãos? Nós passamos. Nossa memória vai ser apagada dessa terra. Mas se nós soubermos que nosso nome está escrito no livro, lá no céu, que ninguém pode apagar o nosso nome, e que receberemos um corpo glorioso, e vamos reinar eternamente com Cristo nos céus, adorando o Senhor por toda a eternidade. Oh, irmãos, vamos estar na presença do Pai por toda a eternidade. Se nós pensarmos assim, irmãos, vamos fazer que nem Paulo: para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos fazer que nem Pedro diz: olha, eu já estou perto de sair daqui, o Senhor já me revelou que eu estou perto de ir embora desse tabernáculo, mas eu quero que, apenas que vocês, minha preocupação é que vocês continuem firmes naquilo que vocês têm recebido. Pedro não estava preocupado se ele estava preocupado com os irmãos que iam ficar. Então, irmãos, quero encerrar aqui porque já me alonguei demais. Resumindo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele foge, fugitivo daquilo que é o mal. Foge como quem está fugindo de uma cobra venenosa, de um inimigo mortal. Ele está buscando
a glória do Senhor. Ele luta, e sabe que essa luta é real, não é uma luta fictícia, não é uma luta de boxe na Olimpíada, é uma luta que pode custar a vida. E Ele é fiel àquilo que o Senhor chamou. Irmãos, eu me lembro de uma alegoria que eu ouvi uma vez. Diz que tinha um monte de meninos comendo jabuticabas, uma bacia de jabuticabas, e tinha muita jabuticaba para comer, e aqueles meninos estavam comendo, e não comia nem a metade de jabuticaba, estavam jogando fora, porque tinha muita jabuticaba. Então, dava aquela mordidinha, tem tanta aqui, mas quando eles olharam, só tinha poucos agora, estava acabando. E agora eles estavam roendo o caroço da jabuticaba, roendo para poder aproveitar, porque sabia que o negócio estava pouco. Irmão, nós temos que viver roendo o tempo de nossa vida, não gastar nosso tempo indevidamente, gastar por aquilo que tem essência, que tem verdade, que se sustenta, e não por aquilo que não se sustenta. Eu lembro, só para encerrar, meus irmãos, prometo que eu vou encerrar agora, o último exemplo que eu vou dar. Eu lembro que meu filho não está aqui hoje, fez uma viagemzinha hoje, e eu lembro, eu estava conversando com ele semana passada. Meu filho, ele teve um problema de autismo, e foi um momento de muito sofrimento para nós, muitos desafios. E o Senhor nos colocou o desafio de educá-lo em casa, de ensinar ele em casa. E hoje ele é livre do autismo, pela glória do Senhor. E, irmãos, eu lembro que Carla, minha esposa, é quem tinha... Eu saí o dia todo de casa e eu não sabia o que fazer para educar um menino daquele jeito. E Deus deu graça a ela. Eu não entendo que graça foi essa. Mas naquilo que era a minha parte contribuir, né? Eu me lembro que eu ficava procurando jogos de computador, somente jogos, claro que lá em casa nunca entrou jogos de violência, só jogos que desafiassem a inteligência, raciocínio. E eu me lembro que eu adquiri um jogo que até hoje Pedro joga. Isso foi, quer dizer, 2003, 2004, 2006 que Pedro jogava. Até hoje porque é um jogo que você constrói o jogo, você não joga, você constrói o jogo. Ele vem com o editor onde você vai criar o jogo. E é um jogo sem violência nenhuma. Aí eu me lembro quando o Pedro tinha 6 anos, eu ficava lutando com ele, a gente estudando, e ele numa alegria tremenda com aquele jogo. Ele ficava, cara, lembra como é que ele era fascinado, e aquele jogo ajudou muito ele a vencer o autismo, porque desafiava ele o tempo todo. Aí esse dia eu estava conversando, ele estava lá jogando esse jogo, e disse: "Ei, Pedro, tu lembra, Pedro, quando a gente começou, tal. Aí eu contei assim, ele olhou para mim assim: "Ô pai, não lembro não." Não lembro mais não. Me deu uma tristeza assim, na hora quando ele falou assim: "Ah, rapaz, você não lembra?" Eu disse: não lembra mais. Caiu no esquecimento. Mas existe uma coisa, através disso, de outras coisas evidentes, eu construí uma amizade com ele. É um amigo. Não tem uma noite que ele não consegue dormir sem ir lá me dar um beijo, um abraço, me abençoar. É um filho tão querido, tão submisso, tão santo. Isso ficou. O que eu fiz por ele caiu no esquecimento, mas os resultados aqui na mente dele ficou. Assim é, irmãos, a nossa obra com Deus. O que vamos fazer aqui na terra, temos que fazer para Deus. Jesus disse: não faça nada para você aparecer para os outros, não ore na frente dos outros para você parecer justo. Ora secreto. Se vai dar uma esmola, dê com uma mão que a outra não veja. Não precisa fazer propaganda. Talvez você vai fazer tanta coisa e vai sair daqui esquecido. Ninguém nem vai lembrar que você existe.
Eu conheço pessoas assim, que morreram esquecidas, mas eram pessoas santas. Mas o que ela fez está guardada lá nos céus. E de lá, Deus não esquece. Está registrado no livro santo. E nós vamos, irmãos, um dia usufruir daquilo que nós semeamos e plantamos aqui. Vamos ser esquecidos. Mas que bom ser esquecido, né? Não podemos receber glória, porque se a gente receber glória aqui, Jesus disse, já recebeu. Eu não quero a glória desse mundo, eu quero a glória aqui lá do céu. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos.